Olá, um bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera. Um sábado de chuva em todo o sul do estado de Santa Catarina. Hoje é dia 4 de novembro de 2017. Já estamos num novo mês, no penúltimo mês de 2017. E a gente também já chega na reta final de competições importantíssimas, como o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Libertadores da América, Copa Sul-Americana. E claro que a gente vai falar de todos esses assuntos aqui no nosso Esporte em Questão. A gente vai tratar de Criciúma Esporte Clube, que vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro da Série B, apesar do Tigre praticamente não ter mais chances de rebaixamento, e essa de acesso também não tem mais como. Se não tem chance de acesso, praticamente também não tem mais chance de rebaixamento. Mas o Criciúma vive um momento de incertezas, vive um momento de decepção, de frustração, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Claro que nós vamos também acompanhar aí os jogos realizados até o momento pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos o empate do Internacional, que foi vaiado pelo seu torcedor. O Internacional, apesar de estar virtualmente classificado para a Série A do ano que vem, é o atual líder da Série B, não vive um bom momento, principalmente o relacionamento entre o técnico Guto Ferreira e os seus torcedores. Ontem o Inter saiu de campo vaiado. Vamos falar do Ceará, que poderia encostar no Inter para a disputa do título da Série B, mas que perdeu para o Juventude. Vamos falar do Figueirense, que joga hoje tentando fugir do rebaixamento. Enfim, a Série B será detalhada aqui no Esporte em Questão, assim como também falaremos de Campeonato Brasileiro da Série A. Não tivemos jogos no meio da semana, mas os jogos do final de semana passada mostraram mais uma derrota do Corinthians, um empate do Palmeiras. O Palmeiras tira mais um ponto. Neste final de semana teremos um clássico que vai pegar fogo. Esse jogo vai ser na Arena Corinthians, entre Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras, se vencer, encosta de vez no Corinthians, que teve até 13, 14 pontos de vantagem aí no Campeonato Brasileiro da Série A, e agora vê o seu maior rival, o Palmeiras, encostar na tabela de classificação e começa a temer aí pela perda do título do Campeonato Brasileiro da Série A. Na Libertadores vamos falar do Grêmio, que mesmo perdendo conquistou vaga para a grande final. Vamos falar do Fla-Flu da Sul-Americana, que garantiu o Flamengo nas semifinais da Taça Sul-Americana. Enfim, muito assunto legal para ser tratado a partir de agora no nosso Esporte em Questão, que está apenas começando. Então, seja bem-vindo! Lembrando que você pode interagir conosco a partir de agora através da nossa fanpage, facebook.com/TV Primavera. Curta a nossa fanpage, vai lá, compartilha a nossa live, comenta, faz o que você quiser. Nós estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/TV Primavera. E claro, saudando você que nos acompanha através dos canais abertos 12 no analógico, 12.1 no digital. Você que é assinante da NET TV a cabo e nos sintoniza através do canal 13, ou para você que é assinante da GVT e acaba nos acompanhando através do canal 12. Até 20 para o meio-dia a gente vai com o nosso Esporte em Questão, tratando dos principais assuntos esportivos. Claro que primeiramente a gente traz as notícias do Criciúma, as notícias do Tigre, que na última terça-feira jogou pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O tricolor está a 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. E contra o Goiás, lá no Serra Dourada, o tricolor até saiu perdendo, mas teve forças para buscar o empate e conquistou um ponto importantíssimo para garantir matematicamente, já que o Tigre está virtualmente, como os matemáticos falam, garantido na Série B do ano que vem. Mas vamos acompanhar os melhores momentos de Goiás 1, Criciúma 1, jogo disputado em Goiânia na terça-feira. O primeiro lance de gol foi do Goiás. Cobrança de falta e Carlos Eduardo livre soltou a bomba. Luiz fez o primeiro milagre da noite. O Tigre respondeu. Moisés, de fora da área, soltou o sapato. A bola desviou na zaga do Esmeraldino e se perdeu pela linha de fundo. Contra-ataque do Goiás. Ailon entrou livre na área catarinense. E mais uma vez, Luiz salvou o tricolor. Na sequência do lance, Andrezinho tentou de fora da área, mas Diogo Matheus mandou para escanteio. Agora, Carlos Eduardo fez a festa pelo lado direito. O atacante do Goiás passou por Diego Giareta, mas na hora do chute foi travado por Edson Borges.
No segundo tempo, o Goiás aumentou a pressão e Luiz continuou fechando o gol. Ailon, cara a cara com o camisa 1 do Tigre, bateu forte e Luiz defendeu sem dar rebote. Mas o goleiro do Goiás também queria mostrar serviço. Silvinho puxou o contra-ataque e de dentro da área soltou o chute. O goleirão do Goiás também mostrou estar em forma e mandou para escanteio. O gol do Goiás começou nesta perdida de bola de Kaique Valdívia. O esmeraldino puxou o contra-ataque rápido até a bola chegar em Carlos Eduardo. A promessa do Goiás teve calma para, na frente de Luiz, bater por cobertura e abrir o marcador com este belo gol. Goiás 1-0. Com o gol adversário, o Tigre foi para o ataque para tentar um empate. Caio Rangel, de fora da área, soltou o sapato e o goleirão do Goiás fez uma linda defesa, mandando a bola para escanteio. O jogo ficou interessante. Eliezer puxou o ataque dos goianos e de fora da área quase fez um golaço. Para a sorte de Luiz, a bola se perdeu pela linha de fundo. Confira no replay como a bola passou tirando tinta do poste do goleiro catarinense. Aos 35 minutos, o gol de empate do Carvoeiro. Alex Maranhão cruzou na área e Lucão, de cabeça, mandou a bola inapelável para o fundo do baú. Tudo igual, 1-1. E o placar não foi mais alterado. Final, Goiás 1, Criciúma também 1. Pois é, esse pontinho foi importante para o Criciúma, né? Primeiro para barrar aquela sequência de derrotas. Criciúma havia perdido para o Paraná, depois perdeu para o Vila Nova, depois perdeu para o Internacional, depois perdeu para o Paysandu e aí foi jogar contra o Goiás, barrou a sequência de derrotas. Conseguiu um empate, jogo lá complicado lá em Goiânia e agora, na terça-feira, 7h15 da noite, o Criciúma vai encarar o Boa Esporte aqui no estádio Heriberto Wilson. Se vencer, matematicamente, aí o Criciúma pode perder todos os jogos, não tem mais chance de rebaixamento. Criciúma que precisa de pelo menos mais 2 pontos para garantir a sua permanência, 2 empates, mas uma vitória para sacramentar de vez, e esta vitória pode vir na terça-feira diante do Boa Esporte, jogo aqui no Heriberto Wilson, marcado para às 7h15 da noite. A delegação do Criciúma retornou de viagem sem grandes novidades, apenas com o propósito de retomar os treinamentos para preparar a equipe para o jogo de terça-feira. Criciúma treinou na quinta-feira, feriado. Criciúma treinou ontem, sexta-feira. Criciúma vai treinar hoje, sábado, e treinará provavelmente no domingo. E na segunda-feira faz um treinamento a pronto, muito provável no período da manhã, para que na terça-feira tudo esteja pronto, para que o time do Beto Campos possa voltar a vencer na competição. Foi um ano frustrante para os torcedores do Criciúma, porque havia se planejado muito, né? Criciúma que tentou no Campeonato Catarinense recuperar a hegemonia do futebol aqui no estado, acabou fracassando, não chegou nem na final do campeonato. Na Copa Primeira Liga, né? A conhecida antiga Taça Sul Minas Rio, Criciúma também não foi bem, foi eliminado na primeira fase. Na Copa do Brasil, o Criciúma até avançou, mas acabou esbarrando no Fluminense, teve azar aí no chaveamento da Copa do Brasil, poderia ter ido mais longe, quase eliminou o Fluminense, mas não foi bem. E depois, no Campeonato Brasileiro da Série B, começou muito mal, com 3 derrotas consecutivas, o que ocasionou na demissão do técnico David. Chegou o Luiz Carlos Vinck e começou a recuperação do Criciúma. Criciúma chegou até fletar com o G4. O Criciúma ficou muito próximo do G4, mas não conseguiu entrar em nenhum momento na competição no G4. Quando chegava aquele jogo, se vencer o Criciúma entra no G4. Dava uma treta, perdia o jogo, empatava, não tinha jeito. O Vinck foi demitido, veio o Beto Campos para tentar reoxigenar os ânimos dos jogadores, não conseguiu. Criciúma até esboçou uma reação, mas a sequência de 4 derrotas seguidas sob o comando do Beto Campos acabou naufragando qualquer possibilidade que o Tigre tinha de ascender a Série A no ano que vem. Restou o consolo de permanecer na Série B, porque se você for olhar para o elenco do Criciúma, subir para a Série A seria um feito tremendo, né? Então ficar na Série B com esse time que nós temos hoje está mais do que bom, e esta
permanência oficial vai ser cravada nos próximos jogos. O Criciúma aí tem alguns jogos para tentar uma vitória. Joga em casa contra o Boa Esporte, joga em casa contra o Náutico, joga em casa contra o ABC. Desses jogos, o Criciúma pelo menos 3 pontinhos. É impossível, né, que o Criciúma não consiga até o final do campeonato mais 3 pontos. Ainda tem outros compromissos fora de casa, como adversários interessantes, né, como o próprio Guarani, e o Criciúma tentará desta forma garantir assim a sua permanência, terminar de forma honrosa o Campeonato Brasileiro da Série B. Falando em terminar em forma honrosa, ontem na entrevista coletiva o Douglas Moreira, que é jogador revelado pela base do Criciúma, estava bem para baixo, estava bem triste, bem jururu, e aí os repórteres perguntaram o que houve, ele estava decepcionado, obviamente, né? Os torcedores ou os jogadores do Criciúma sonhavam com acesso, acabaram fracassando nesta missão, e o Douglas Moreira não deixou esconder a sua frustração e falou sobre isso ontem com os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube. E o clima no centro de treinamentos do Criciúma é de fim de feira. Sem chances matemáticas de lutar pelo acesso, o Carvoeiro ainda precisa de 2 pontinhos para garantir a permanência na Série B do ano que vem. Se bem que o rebaixamento é improvável na conta dos matemáticos. E 2017, que era promissor para os planejamentos do clube, se transformou em uma grande frustração. A gente fica... Os jogadores, todo mundo fica chateado, porque a gente queria o acesso. Infelizmente esse ano todo mundo sabe que não dá mais, mas o professor tem passado para nós jogar tranquilo, fazer jogo a jogo, fazer o melhor jogo, porque maioria desses jogos finais aí sempre pode empregar jogadores, fazer contratos novos, e fala para a gente se dedicar ao máximo, honrar a camisa do Criciúma, que tenho certeza que todos os jogadores vão fazer isso, e trabalhando firme para conseguir as vitórias. E os pontos perdidos dentro de casa foram fundamentais para o fracasso do Tigre na competição. E esta lembrança fica batendo como um martelo na consciência dos jogadores. Acho que todo jogador sabe, todo mundo sabe. Perdemos vários pontos em casa, não podia. Jogos besta que a gente podia ter ganho. Mas é trabalhar firme, honrar a camisa do Criciúma, igual eu falei, terminar a Série B fazendo um bom papel. Num momento super sincero, Douglas Moreira, revelado pela base do tricolor, sente ainda mais a decepção. O atleta sabe que não conseguiu desenvolver toda a sua capacidade dentro de campo e sente um certo peso por não ter ajudado mais. Não estou no meu melhor momento, eu sei disso. Estou trabalhando firme para voltar o Dodi que eu era antes. Trabalhando firme, respeitando meus companheiros, e o professor tem me dado bastante moral. Voltei agora, joguei esse último jogo. Sei que tecnicamente não estou a mesma coisa, mas nunca vai faltar vontade. Entrega minha dentro de campo, sempre vou fazer o máximo para ajudar meus companheiros e trabalhando dia a dia para voltar minha parte técnica, voltar 100% e eu voltar ao do que eu fui ano passado. E o jeito é esquecer 2017 e terminar o campeonato da melhor maneira possível, para que o nome do clube seja pelo menos honrado. Todo mundo queria o acesso, sabe que a Série A te dá bem mais visibilidade, tudo melhora. E a equipe trabalhamos firme, batalhamos para isso, mas infelizmente não conseguimos. Agora é terminar a Série B bem para 2018 fazer um grande ano. Pois é, o Douglas Moreira que começou o ano bem como titular, o Douglas Moreira que inclusive no Campeonato Brasileiro da Série B estava sempre entre os 11, né? Mesmo com o David, mesmo com o Luiz Carlos Vinck, e chegou um momento do campeonato que ele foi perdendo rendimento, foi perdendo espaço, caiu no banco de reservas, em alguns jogos não foi nem relacionado, voltou no jogo contra o Goiás lá em Goiânia, teve uma atuação discreta, não é o Dodi que o torcedor do Criciúma está acostumado a ver. A esperança é que ele volte a jogar bem, pelo menos no ano que vem, né? Já que o Douglas Moreira tem contrato até a metade do ano que vem com o Criciúma e é um jogador que pode ser importante nos primeiros torneios que o Tricolor irá disputar na temporada de 2018. Mas vamos em frente, vamos falar ainda de Série B, a rodada que iniciou na terça-feira, a 33ª rodada, com o jogo entre Goiás e Criciúma. Teve mais um jogo na terça, às 9h45 da noite, foi o Paraná,
e que encarou o time do Oeste, o Oeste do técnico Roberto Cavalo, que está pertinho de conquistar o acesso. E ontem nós tivemos a sequência da rodada com mais 4 jogos e hoje, obviamente, teremos aí a finalização da mesma. Vamos conferir os gols dos jogos realizados até o momento. Vamos lá. Em Curitiba, uma grande surpresa. O Paraná foi surpreendido pelo Oeste de Barueri do técnico Roberto Cavalo. Mas o Paraná pulou na frente com este gol de Vinícius Quis. Paraná 1-0. Gabriel Vasconcelos dominou na área e tirou do goleiro, empatando o duelo para os paulistas, 1-1. Gabriel Vasconcelos queria mais e de primeira virou para o Oeste, dando números finais ao marcador. Final, Paraná 1, Oeste 2. Ontem em Caxias do Sul, Juventude bateu o Ceará com este gol de Ramon, escorando o cruzamento. Final, Juventude 1, Ceará 0. No Beira-Rio, em Porto Alegre, a torcida colorada vaiou o time no empate em 0-0 com o CRB de Alagoas. Mesmo virtualmente classificado para a Série A do ano que vem, a relação entre torcida e técnico Guto Ferreira é muito conturbada. Final, Internacional 0, CRB também 0. Em Natal jogaram ABC e Luverdense, e o Luverdense venceu com este gol de falta de Marcos Aurélio. E que golaço, hein? Final, ABC 0, Luverdense 1. Em Belém do Pará tivemos Paysandu e Vila Nova de Goiás. O Alisson abriu o placar para os visitantes. Vila Nova 1-0. O Paysandu empatou com Bergson. Final, Paysandu 1, Vila Nova também 1. Legal, vamos conferir os jogos que complementam a rodada e também a classificação da Série B. Em Florianópolis, o Figueirense vai pegar o Brasil de Pelotas. Em Recife, o Santa Cruz encara o Náutico. Em Campinas, jogarão Guarani e América Mineiro. E em Varginha, o Boa Esporte vai encarar o Londrina. Apesar do empate, o Internacional continua na liderança, agora com 62 pontos. O Ceará, mesmo perdendo, ainda é o vice-líder com 58. Porém, poderá perder a vice-liderança hoje para o América Mineiro, que atualmente tem 57 pontos e ostenta a 3ª posição. Fechando o G4 na 4ª colocação está o Paraná com 56 pontos. O Oeste é o 5º e tem 55. Com 52 pontos na 6ª posição está o Vila Nova de Goiás. O Juventude tem 49 e é o 7º. O 8º é o Londrina, que acumula 46 pontos. O Goiás, com 43 pontos e 12 vitórias, é o 9º. O Criciúma é o 10º e tem 43 pontos e 11 vitórias. O Figueirense está na 14ª posição com 39 pontos. Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC de Natal estão na zona do rebaixamento. Agora, sem sombra de dúvidas, a surpresa da Série B é o Oeste do técnico Roberto Cavalo, né? Devagarzinho, ninguém foi dando bola para o Oeste durante o campeonato, foi subindo, beliscando um pontinho aqui, 3 pontinhos ali, ninguém foi falando. Chega na reta final, os caras estão a 1 ponto do G4. Atualmente o Oeste é o 5º colocado com 55, venceu o Paraná fora de casa num confronto direto, de virada 2-1. Olha, já pensou o Oeste? Time de prefeitura, rapaz, lá da cidade de Barueri, lá na Grande São Paulo, conquistar o acesso com o técnico Roberto Cavalo, que foi dispensado pelo Criciúma. Olha, esse Roberto Cavalo faz coisa, hein? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Já frisei aqui na abertura do programa, nós não tivemos rodada no meio da semana, mas tivemos uma rodada muito interessante no final de semana passado. A gente vai conferir os gols agora e daqui a pouco a gente vai analisar friamente a tabela da Série A, porque o Palmeiras encostou de vez no Corinthians. Em São Paulo tivemos o clássico Sansão entre São Paulo e Santos. Marcos Guilherme abriu os trabalhos para o São Paulo 1-0. Cueva fez o segundo do tricolor do Morumbi, São Paulo 2-0. Alisson descontou para o Peixe, final São Paulo 2, Santos 1. No Rio, Flamengo e Vasco se enfrentaram. As chances até surgiram para os dois lados, mas o placar não foi alterado. Final, Flamengo 0, Vasco também 0. Mesmo placar para Atlético Paranaense e Chapecoense, que jogaram na Arena da Baixada em Curitiba. Em Campinas, a Ponte Preta bateu o Corinthians com este gol de Luca. Final, Ponte Preta 1, Corinthians 0. Em Minas, duelaram Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo bem movimentado, mas nada de gols. Final, Atlético Mineiro 0, Botafogo também 0. No Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu a visita do Bahia. Edgar Júnior fez o gol do tricolor da Boa Terra, Bahia 1-0. Gustavo Scarpa empatou para o Flu e fechou o placar. Final, Fluminense 1, Bahia também 1. Em Salvador, o Vitória encarou o Atlético Goianiense. Luiz Fernando fez o gol dos visitantes, Atlético 1-0. José Wellison empatou para o rubro-negro baiano e fechou a conta. Final, Vitória 1, Atlético Goianiense também 1. Em Recife, o Sport jogou contra o Coritiba. O Erley fez o primeiro do Coxa, Coritiba 1-0.
Diego Souza de cabeça empatou para o Sport, 1-1. Henrique Almeida tratou de recolocar o Coritiba na frente, 2-1 Coxa. André foi o responsável pelo empate do Leão Pernambucano, 2-2. Virada do Sport, novamente Diego Souza, o pai da criança, Sport 3-2. Jonas não deixou por menos e empatou para o Coritiba. Ian fez o gol da virada do Coxa e definiu o placar. Final Sport 3, Coritiba 4. Avaí e Grêmio jogaram em Floripa. Rafael fez o primeiro do Grêmio, 1-0. Pedro Castro empatou para o Avaí, 1-1. Caio fez o segundo do Grêmio, 2-1. Leandro Silva empatou para o Leão da Ilha e definiu o placar. Final Avaí 2, Grêmio também 2. Em São Paulo, Palmeiras pegou o Cruzeiro. Juninho fez o primeiro dos visitantes, Cruzeiro 1-0. Borja empatou o duelo, 1-1. Robinho recolocou a Raposa em vantagem, Cruzeiro 2-1. Borja fez mais um e deu números finais à partida. Final Palmeiras 2, Cruzeiro também 2. Pois é, e o nosso Palmeiras tirou mais um pontinho do Corinthians, né? Era para ter ganho esse jogo aí, o Palmeiras, obviamente, mas jogou contra o campeão da Copa do Brasil, só conseguiu um empate, mas mesmo assim tirou mais um ponto. E amanhã, domingo, nós teremos o clássico Corinthians e Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, meu irmão, a diferença que é de 5 pontos cairá para apenas 2 pontos e aí vai explodir o campeonato nessa reta final. Vamos conferir os jogos que serão realizados neste final de semana no Campeonato Brasileiro da Série A e também vamos dar uma espiada aí na classificação. O Corinthians se mantém na liderança com 59 pontos. O Palmeiras com 54 é o segundo. O Santos soma 53 pontos e é o terceiro. O Grêmio com 51 ocupa a quarta colocação. O Cruzeiro é o quinto com 48 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O Botafogo é o sexto com 48 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 7 gols. O Flamengo tem 47 pontos e é o sétimo. O Vasco soma 44 pontos e é o oitavo. O Atlético Paranaense ocupa a nona posição com 42 pontos, 11 vitórias e saldo 0. Mesmo a campanha do Atlético Mineiro, que é o décimo, com 42 pontos, 11 vitórias e saldo 0. Porém, o Atlético do Paraná leva vantagem sobre o rival pelo número de gols marcados, 37 contra 36. A Chapecoense está na 12ª posição com 39 pontos. O Avaí está na zona do rebaixamento. O Leão da Ilha é o 18º com 35 pontos. Hoje serão realizados 4 jogos. Santos e Atlético Mineiro jogarão em Santos. Botafogo e Fluminense farão o clássico carioca no Rio. Em Goiânia irão duelar Atlético Goianiense e São Paulo. E em Curitiba, o Coritiba enfrenta o Avaí. Amanhã em São Paulo, jogo da rodada. Corinthians e Palmeiras se encaram na Arena Corinthians. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro irá receber a visita do Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, jogarão Grêmio e Flamengo. Em Salvador, o Bahia pega a Ponte Preta. No Rio de Janeiro, teremos Vasco e Vitória. E em Chapecó, Chapecoense e Sport fecham a rodada de número 32. Já que a gente está falando de Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo acaba de se pronunciar sobre o caso do Guerreiro. Se você ainda não sabe, na partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Peru e Argentina, o Guerreiro foi flagrado no exame antidoping. Na urina do jogador Guerreiro foram encontradas substâncias que são comuns na droga, no entorpecente cocaína. E o Guerreiro já foi comunicado desta situação. O Flamengo foi comunicado ontem à noite e, com isso, o Guerreiro está suspenso provisoriamente por 30 dias, que é o tempo que o Guerreiro tem para se defender e também para a realização da contraprova. O Flamengo se manifestou dizendo que ontem foi comunicado oficialmente e que, em virtude desta situação, o Guerreiro nem viajou para Porto Alegre, a viagem iniciou agora de manhã, e o Guerreiro não vai nem jogar, vai esperar esses 30 dias, que é o tempo em que ele deverá apresentar a sua defesa e também realizar a contraprova. Para o torcedor do Flamengo ficar tranquilo, não vai prejudicar o Flamengo na relação de pontos conquistados no Campeonato Brasileiro da Série A, até porque esta situação diz respeito apenas ao atleta que poderá ser punido. Com relação à seleção peruana nas eliminatórias, também a seleção peruana não vai sofrer nenhuma punição, já que o Guerreiro foi flagrado no exame antidoping em um jogo das eliminatórias e não em jogo do Flamengo, foi no jogo da seleção
peruana. É muito provável que o Guerreiro não possa jogar a repescagem. O Peru é a seleção sul-americana que vai para a repescagem na briga pela última vaga na Copa do Mundo. O Flamengo acabou em seu comunicado oficial dizendo que o Guerreiro sempre teve uma conduta irrepreensível dentro da Gávea, dentro do CT Ninho do Urubu, que é onde o Flamengo treina, e que vai dar todo o apoio jurídico pro jogador. Difícil a situação do Guerreiro, substância anunciada agora há pouco pela Comissão de Dopagem da FIFA aponta que provavelmente Guerreiro deva ter usado cocaína antes do jogo entre Peru e Argentina. Vamos aguardar a contraprova e também a defesa do jogador. Já já a gente fala de Libertadores da América e Sul-Americana. Estamos de volta com o nosso Esporte em Questão. Lembrando que você pode participar conosco através da nossa fanpage, tá aí, ó, facebook.com/TV Primavera. E eu já vou saudando você que nos acompanha através da internet, através da fanpage da TV Primavera, ou você que nos acompanha através aí dos canais abertos, 12 no analógico ou 12.1 no digital, ou então para você assinante da NET TV a cabo, que sintoniza a TV Primavera através do canal 13, ou para você assinante da GVT, que acompanha a TV Primavera através do canal 12. Vamos falar de Libertadores da América, conhecidos os dois finalistas da competição. No primeiro confronto na terça-feira, uma virada épica, uma virada de almanaque. O Lanús encarava o River Plate. O River Plate venceu o primeiro jogo 1-0. O Lanús precisava vencer o segundo por 2 gols de diferença. Jogando em casa, o Lanús foi pro tudo ou nada, só que tomou 2 gols. Estava 2-0 pro River Plate. E não é que o Lanús conseguiu virar para 4-2, arrancando a classificação heróica para a final? E na quarta-feira o Grêmio, que estava de boa, como diz a galerinha de hoje, estava de boa, venceu o primeiro jogo 3-0, perdeu a segunda partida por 1-0, mas no placar agregado 3-1 para o Grêmio vai disputar pela 5ª vez a final da Taça Libertadores da América. Vamos conferir. Na Argentina, o Racing Clube recebeu o Libertad do Paraguai. O jogo foi disputado, mas o placar não foi alterado. Final, Racing Clube da Argentina 0, Libertad do Paraguai também 0. Como no primeiro jogo entre as duas equipes, o Libertad venceu por 1-0, os paraguaios estão classificados para as semifinais. O Racing está eliminado. No Rio de Janeiro, um jogão entre Flamengo e Fluminense no clássico Fla-Flu. E o Flu saiu na frente com o Lucas. Fluminense 1-0. O Flamengo empatou com este golaço de falta de Diego, 1-1. Renato Chaves de cabeça tratou de recolocar o Fluminense em vantagem, Flu 2-1. Renato Chaves de novo aumentou a vantagem do tricolor das Laranjeiras, Fluminense 3-1. A reação do Flamengo começou com o Felipe Viseu. Repare no toque de calcanhar de Everton Ribeiro. Que coisa, que talento, que qualidade, 3-2. William Arão de cabeça decretou direito de igualdade no Maracanã. Final, Flamengo 3, Fluminense também 3. Como havia vencido o primeiro Fla-Flu por 1-0, o Flamengo está nas semifinais. O Flu está fora. Na Argentina, o Independente pegou o Nacional do Paraguai. Moreira fez Independente 1-0. Gigliotti fechou o marcador favorável aos argentinos. Final, Independente 2, Nacional 0. Como no primeiro jogo disputado no Paraguai, Independente venceu por 4-2. Os hermanos conquistaram vaga para a próxima fase. O Nacional está eliminado. Na quinta-feira, na Colômbia, Júnior Barranquilla encarou o Sport Recife. O jogo terminou empatado em 0-0. Com o resultado, o Júnior Barranquilla classificou para a semi e o Sport está eliminado, já que perdeu o primeiro confronto no Pernambuco por 2-0. Com os jogos encerrados, os confrontos das semifinais ficaram assim. O Flamengo vai encarar o Júnior Barranquilla da Colômbia e o Independente da Argentina vai pegar o Libertad do Paraguai. Tá certo, a gente viu aí os gols da Sul-Americana. Eu fiz uma pequena confusão aqui, pulei um VT, não tem problema. Você conferiu aí a Sul-Americana e agora sim a gente vai conferir os confrontos das semifinais da Libertadores da América. Na Argentina, uma virada épica. O Lanús, como havia perdido a primeira partida por 1-0, precisava vencer por 2 gols de diferença a equipe do River Plate para chegar à final. E o River pulou na frente com esse gol de Escoco. River Plate 1-0. Montiel, aproveitando o rebote do goleirão, ampliou a vantagem do River, 2-0.
A reação do Lanús começou no finalzinho do primeiro tempo. Sandy, aos 46 minutos, descontou para os donos da casa, 2-1. No segundo tempo, o empate do Lanús. Sandy novamente mandou para o fundo dos barbantes, 2-2. A virada do Lanús chegou com a Costa, que levou a galera ao delírio. Lanús 3-2. Pênalti para o Lanús, reclamação do River e o árbitro pediu auxílio para o árbitro de vídeo. E depois de consultar o auxiliar, o pênalti foi confirmado. Alejandro Silva foi para a cobrança da penalidade e fez o que parecia impossível. Final, Lanús classificado para a grande final 4, River Plate eliminado 2. Em Porto Alegre, o Grêmio encarou o Barcelona do Equador e os visitantes levaram a melhor com este gol de Jonathan Alves, aproveitando o rebote da zaga. Final, Grêmio 0, Barcelona 1. Como havia vencido o primeiro confronto no Equador por 3-0, o tricolor dos Pampas conquistou vaga na grande final e vai disputar pela quarta vez e vai disputar pela quinta vez o título da Libertadores da América. Isso, é pela quinta vez o título da Taça Libertadores da América. Tá certo. Renato Gaúcho avaliou aí o desempenho dos seus comandados nesta classificação do Grêmio para a final da competição. Vamos conferir. Eu acho que o mais importante de tudo, o Grêmio está na final. Uma partida de Libertadores, ela não se define em 90 minutos. São 180 minutos, dividido em duas partidas de 90, e o Grêmio levou a melhor. Acho que o mais importante é isso. A gente conseguiu um belíssimo placar no Equador. Hoje, infelizmente, nós perdemos o jogo por 1-0, mas no total da partida foi 3-1. O que vale é passar de fase. Então, quem está na final é o Grêmio. Não fizemos uma grande partida, a gente sabe disso. Mas também a gente sempre respeitou o adversário. O adversário não eliminou à toa o Palmeiras e o Santos. Nós sabíamos que nós iríamos encontrar bastante dificuldades, tanto lá quanto aqui. Lá nós encontramos menos dificuldades, mas aqui, eles sabendo que precisavam do resultado, vieram, fizeram o gol. Mas no mais o Grêmio soube se defender e é aquilo que eu falei. Não adianta a gente ficar dando voltinhas, falando isso, falando aquilo. O Grêmio está na final e ponto final. É a quinta final, fala. É a quinta final. É a quinta final do clube. É a minha segunda, né? Uma como jogador e agora como treinador. É o trabalho de todo mundo. A gente sempre trabalha no início de uma Libertadores para a gente poder chegar numa final e conseguir o título. Um caminho já foi percorrido. Estamos na final. Agora a gente vai trabalhar para ver se a gente conquista o título. Renato, a sensação que ficou, né, nessa semifinal é que a atuação do Grêmio no Equador se esperava aqui em Porto Alegre. E a atuação aqui em Porto Alegre se esperava mais do que acontecesse lá em Guayaquil. É por aí que você vê, tem essa visão também. E o desempenho hoje, que você falou que não foi o melhor, ele serve de um alerta até também, pensando nessa decisão, nos dois jogos contra o Lanús. O primeiro jogo vai ser aqui, né, a final vai ser na Argentina. Como é que serve até de exemplo o jogo de hoje a não ser seguido na decisão? Não é que o Grêmio tenha cometido muitos erros hoje. O adversário que foi bem. O problema é aquilo que eu falei, são 180 minutos. O Grêmio conseguiu uma belíssima vantagem. Talvez houve pouco, a equipe se acomodou um pouquinho devido ao resultado. Mas nas vitórias, nas derrotas, a gente sempre tira proveito. A gente tem o vídeo para isso. A gente vai rever o vídeo lá na frente, a gente vai ver o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, a gente corrige. Uma equipe não vai jogar todas as partidas bem. É aquilo que eu falei para vocês já um mês atrás. O espetáculo, se ele vier, ótimo, com a vitória. Eu quero a vitória, eu quero a classificação. O que vale mais, a classificação, show. A equipe jogou muito bem lá fora, conseguiu o resultado, conseguiu os 3 gols. Perdemos o jogo aqui, mas o resultado final foi 3-1. Eu vou ficar repetindo a noite toda aqui para vocês. O Grêmio está na final. O Grêmio é finalista, junto com o Lanús. Então é a primeira aqui, a segunda lá, podia ser inverno, não tem problema nenhum. As duas equipes estão de parabéns, porque as duas que estão na final da Libertadores. Renato, antes da semifinal contra o Barcelona, você teve 35 dias para treinar. Agora você tem 21 dias até o confronto contra o Lanús, o primeiro. Como é que você pretende, nesses próximos 21 dias, utilizar o seu grupo, não visando o Campeonato Brasileiro, mas para colocá-los em ritmo ideal para a final do próximo dia 22? Mas o ritmo, o que nós temos pela frente que você falou? Como é que se mantém o ritmo de jogo? Jogando.
Vamos ver as partidas, mas eles precisam jogar, senão eles perdem o ritmo. Aí tem a questão, põe para jogar. Tem aquele problema que pode machucar, mas são coisas que acontecem, tem que manter o ritmo. Se não põe para jogar, perde o ritmo. Então essas coisas todas, mas faz parte do futebol. Algumas partidas eles vão jogar, quais? Eu vou escolher, vamos ver. Agora eles não podem parar de jogar, senão perde o ritmo. O importante é eles manterem essa forma deles aí, jogando. Eu vou avisando, todos os jogos não vão jogar, mas a maioria eles vão jogar. A Libertadores da América vai até muito tarde, né? Agora o Grêmio tem 21 dias menos, né? Porque o jogo contra o Barcelona foi na quarta-feira. Mas tem um comentarista gaúcho, me fugiu o nome dele, ele falou algo interessantíssimo. A Conmebol esticou a Libertadores esse ano. Começou lá em fevereiro e termina agora só final de novembro. É muito espaço de tempo. O torcedor do Lanús ou o torcedor do Grêmio não vai ter como se programar para ir até os Emirados Árabes acompanhar o seu time no Mundial, para encarar o Real Madrid. Muito pouco tempo. Eu acho que a Conmebol deixou esse furo. Deveremos ter poucos torcedores sul-americanos no Mundial Interclubes. Sejam torcedores argentinos, sejam torcedores brasileiros. Tem esse adendo que precisava ser colocado, esta situação que precisava ser colocada. Espicharam demais a Libertadores. Não precisava, né? 21 dias até a final agora. Acho que a Conmebol precisa rever isso no ano que vem. Vamos em frente, vamos falar de Clube Atlético Mineiro. Por que o Atlético Mineiro? Porque o Atlético Mineiro, essa semana, alcançou a incrível marca de 100 mil sócios. Incrível, né? Criciúma tem 3 mil e o Atlético Mineiro... não estou comparando, obviamente, a cidade de Belo Horizonte. Criciúma é um bairro de Belo Horizonte. Mas olha só para você ver a magnitude desse número, para você ver a importância desse número, o Atlético Mineiro atingiu a incrível marca de 100 mil sócios. E o sócio 100 mil acabou caindo numa pegadinha do Robinho. Mais de 100 mil sócios torcedores, o maior de Minas. O número é expressivo, histórico e é para dar mesmo o que falar. E quem será esse sócio torcedor número 100 mil? Coube a Robinho ligar para ele e contar. Alô, fala Vinícius, tudo bem? Opa, beleza? Você está falando com o Robson, tudo bem com você, meu parceiro? Tudo bem e você? Melhor agora falando com você. Você sabe com quem você está falando, Vinícius? Não. É o Robson. Eu sou funcionário do clube que você torce. Que clube que você torce? Qual time que você torce? O Galo. O Galo? O Galão da Massa? Eu trabalho no Galão da Massa, eu trabalho aqui. Bom demais. Fui contratado para trabalhar aqui no Galão da Massa. Você não sabe o prazer que eu tenho de trabalhar aqui no Galão da Massa. Você foi sorteado aí o sócio número 100 mil do Galo, é isso? Ué, não sei, verdade? É sim, você foi. Por isso que eu tô te ligando para te dar os parabéns aí. Parabéns. Sócio 100 mil não é para qualquer um, né, velho? Não, Você vai ganhar o cartão, pô. O cartão do sócio 100 mil do Galo. É mesmo? É. Bom demais. Só que você não vai pegar ele não, você vai vir buscar ele aqui na cidade do Galo. Quem vai entregar ele pra você sou eu, Robson de Souza, eu sou o Robinho. Robinho? É. Mentira. É verdade, você não tá acreditando nisso. O pessoal do Galo vai entrar em contato com você aí, tá? Beleza, então. Tudo de bom aí, um abraço e parabéns. Abraço, obrigado. Robinho, vem cá. Legal, né, velho? Show de bola, né? O torcedor do Galo é importantíssimo, a gente sabe da importância que tem o torcedor. Ele não esperava muito ali que eu fosse ligar pra ele, né? Mas foi uma brincadeira legal. Agora entregar pra ele, que num 100 mil, bacana isso do Atlético, né? Chegar a esse número. Sem dúvida, bacana. Acho que o torcedor do Galo cada vez mais crescendo, né? E bacana, chegou aos 100 mil aí, ele foi premiado. Agradecer toda a diretoria, né? Esse é um trabalho muito bem feito. Agradecer a Adriana Branco, agradecer o Pedro Tavares, o Lucas Couto, né? Todo o staff que trabalha com o sócio, né? Nós há pouco tempo atrás, poucos anos, a nossa meta é chegar a 100 mil e muita gente ali não acreditava, né? Eu acho que o sócio, a gente deve muito ao sócio ainda, né? Sempre coloco bem claro, o maior patrimônio do clube é a torcida
E agora chegando com 100 mil e com o projeto do estádio avançando, a gente sabe que o caminho está sendo muito bem trilhado. Então, parabéns, né, àqueles que vão aos jogos, aqueles que atendem ao sócio, aqueles que amam o Galo. Então, 100 mil é uma marca que a gente quer, né, cada vez alcançar mais, e com o estádio eu tenho certeza que não serão só 100 mil, serão 100 mil de pessoas que irão frequentar, que irão cada vez mais acompanhar e levar esse time para novas glórias. E aí está ele, o torcedor número 100 mil em carne e osso. A convite do Atlético, Vinícius veio conhecer a cidade do Galo e também o Robinho. E aí, beleza? Você não acreditou que tava falando comigo, não? Pra mim era trote. Aí chega de ligação gravada. Aí eu vi que você deu risada pra caramba. Liguei. Pô, mas quem é? Eu falei, o Robson, funcionário do Galo. Só tem amigo traíra, né? Falou, Robson, trabalho 2 anos no Galo, você tem que vir buscar seu cartão. Falei, Era eu, parabéns aí, valeu? Obrigado. Muito bom pra você, que você possa acompanhar muitos jogos do Galo aí com muitas vitórias. Bom, conheceu, né? Conheci ele não acreditou muito que era eu, agora ele tá vendo que realmente era o Robson que ligou pra ele. É legal esse tipo de ação, de aproximar com o torcedor, e essa marca também de 100 mil sócios. Com certeza, acho que essa proximidade aí dos atletas, torcedor, que faz com que o Galo fique ainda maior, né? Porque o Galo é muito grande, enfim, acho que a gente precisa sempre do apoio dos torcedores. E na hora, quando você percebeu que era ele? Aí ele fez uma brincadeira lá com o rival e eu falei, ele mesmo, fiz 2 gols no rival domingo, qual que você gostou mais? Eu falei, aquele da gaveta lá, né? Ficou emocionado, ficou curtindo? Demais. Eu nunca ganhei nada, foi a primeira vez que eu fui sorteado. Tá satisfeito? Agora você entrou pra história, velho. 100 mil. 100 mil só eu, né? Agora vai bombar lá no Instagram, no Twitter e... 100 mil só você? Só eu. Aqui em Minas, só o Galo também. E de um gigante do futebol nacional, o Clube Atlético Mineiro, a gente vai para outro gigante do futebol mundial, o Santos, bicampeão mundial, acabou reunindo seus maiores craques da história para o lançamento do filme do Pelé. Tava todo mundo emocionado com essa homenagem ao rei do futebol revelado pelo Santos. Vamos conferir. Esse é um filme imperdível. Não esperem ver aqui uma biografia. É uma história muito bem contada, muito bem romanceada. Conta um pouco da história, mas conta mais uma vida. É um filme com padrão de filme internacional. Está longe de ser uma biografia e não é a isso que se propõe, mas é um filme que emociona, é um filme que fala de história, é um filme que realmente vale a pena, muito a pena ser visto. Isso é importante. Sinceramente, eu fiquei bastante feliz, contente e alegre, né, de ver um filme desse falando do nosso grande craque do mundo, o maior craque do mundo como jogador, né? E eu participei, a maioria da vida dele, eu, bem dizer, 70%, 80% eu participei com ele, né? Então é uma alegria imensa, eu fiquei feliz, contente, meus companheiros aqui também, Dorval, Coutinho, enfim. E espero que a gente continua bastante vivo, bastante anos de idade, mesmo com 1 ano de idade, mas vivo para ver e receber essas homenagens que a gente ainda recebe e é lembrado, né? E esse tal de Edson Arantes do acidente, esse cara, foi uma coisa que não dá nem para explicar o que ele foi.
porque ele nos ajudou e a coisa foi tão recíproca que nós também os ajudamos. Então é uma felicidade muito grande estarmos aqui, somente hoje numa festa desse tamanho. E eu só tenho a agradecer, gente. Só tenho a agradecer e agradecer ao senhor Edson Arantes do Nascimento por tudo que fez por nós e nós por ele. Legal, belíssimo filme do Rei do Futebol. E com esta reportagem da Santos TV a gente vai embora, voltaremos na segunda-feira com o nosso Informe Região e com o Boletim Primavera. Bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Tchau.